Meus queridos e amados, eu já desejo cumprimentá-los na santa e gloriosa paz do Senhor e nesse momento vos convidar para estarmos juntos na reflexão diária da Escola Bíblica Dominical, chamado de Momento EBD. E o Momento EBD de hoje vai nos trazer uma reflexão na primeira epístola que escreveu Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 4 e 11, e nos traz o seguinte tema: diversidade de dons no mesmo Espírito. Diversidade de dons no mesmo Espírito. Deixa eu fazer a leitura bíblica, que nos diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Esse é o versículo 4. Vamos para o 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meus queridos e amados, nós podemos observar que no campo do carisma, no campo carismático, do sobrenatural, dos dons, o Espírito Santo, ele opera tudo em todos. O Espírito Santo, ele distribui os dons como ele quer. E há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mesmo existindo diversidade de dons, o Espírito Santo é o mesmo. E o versículo 11 ainda nos diz o seguinte: mas um só é o mesmo Espírito. Um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas. O Espírito Santo opera todas essas coisas, repartindo, dividindo, administrando a cada um como quer. Ou seja, a administração dos dons espirituais está sobre a tutela do Espírito Santo de Deus. E não adianta nós querermos o dom do outro, ou querermos nos igualar, ou desejar o dom do nosso irmão. Não, o Espírito Santo, ele faz como ele quer. Ele sabe qual é o dom que você precisa. Ele sabe qual é o dom que eu preciso. Ele sabe qual é o dom que a igreja precisa. Ele vai distribuir particularmente, ou seja, individualmente com cada um de nós, para aquilo que for útil. É assim que a palavra nos abre o leque do entendimento, quando o apóstolo Paulo escrevia à igreja dos Coríntios. Este versículo fala muito sobre o capítulo 12, o versículo de número 4. Fala muito sobre o capítulo 12. E o capítulo 12 nos ensina grandes verdades sobre os dons espirituais, sobre o carisma da igreja. Nós poderíamos citar a primeira verdade como há uma unidade essencial que envolve todos os dons espirituais, onde todos visam o mesmo propósito. Existe uma unidade entre os dons, porque esses dons, eles visam o mesmo propósito, eles têm o mesmo propósito, trabalham com o mesmo fim, ok? É importante observar como a Santa Trindade participa dos dons espirituais. Nós podemos observar isso nos capítulos 4, 5 e 6. Nós podemos ver a intervenção direta do Pai, do Filho
e do Espírito Santo junto à Trindade. Digo melhor, é a participação da Trindade junto aos dons do Espírito Santo. Deixa eu ler aqui o versículo 4 que diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja a primeira participação da primeira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo diz que há diversidade de dons, mas está sob a tutela do Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo. Deixa eu ler o de número 5. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quando o apóstolo Paulo já trata na diversidade de ministérios, ele diz que o Senhor é o mesmo. Qual Senhor? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E quando ele vem para o versículo 6, ele diz: e há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, meus queridos, nós podemos ver nitidamente a participação do Espírito Santo, a participação do Senhor, que é Jesus Cristo, e a participação de Deus nos dons espirituais. Aí está a participação direta da Trindade no que diz respeito aos dons. Então nós chegamos à conclusão que todos eles, a Trindade, estão envolvidos nessa questão da origem dos dons espirituais. Nós podemos ver plenamente a operação da Trindade. Podemos ver a participação da Trindade nos dons espirituais, mas a fonte natural é Deus. E ele aparece em último lugar, porquanto é o Pai quem opera tudo em todos. Ou seja, é quem inspira todos os dons espirituais em todos os crentes. A inspiração é divina. A inspiração é de Deus. A participação da Trindade quanto aos dons: primeiro aparece o Filho, segundo aparece Jesus Cristo, e terceiro e último aparece Deus, porque a operação, a inspiração sobre a vida do crente parte do Senhor, é de Deus, ok? Então, os dons são diversos, ou seja, os dons eles são distintos e diferentes. Cada um trabalha de uma forma diferenciada para que o corpo de Cristo possa viver na sua plenitude, ok? Nenhum crente pode gloriar-se de seus dons espirituais em detrimento do outro, como se ele fosse pessoalmente ou individualmente melhor. Meus queridos, entenderam? Nenhum de nós podemos nos gloriar em detrimento de outro irmão quanto aos dons, ou esclarecendo melhor: o meu dom é superior ao teu, o meu dom é melhor do que o teu, eu sou superior a você porque o meu dom traz mais evidência para mim. Mas, meus queridos, os dons espirituais não tratam disso. Os dons espirituais não tratam, não cuida em dar evidência ao seu possuidor. A evidência, a glória é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitos irmãos estão incorrendo nos últimos dias no mesmo erro em que incorreu a igreja de Corintos. O orgulho exacerbado da posse daquilo que não é seu. O orgulho exacerbado sobre aquele irmão mais humilde, às vezes que não foi ainda nem batizado no Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo, ele é bem enfático em nos avisar em que aquele membro do corpo que aos olhos de muitos tem menos valor é aquele que nós devemos honrar mais, é aquele que nós devemos valorizar mais, é aquele que merece mais honra e mais respeito no corpo de Cristo.
E por isso, irmãos, nós não devemos nos gloriarmos daquilo que não é nosso. É por isso que o apóstolo Paulo, ele faz essa pergunta no capítulo 4 e o versículo 7. Ele faz à igreja dos Coríntios, os crentes de Coríntios. Ele diz: porque quem te diferença? Ou seja, quem é que te faz diferente? Por que tu te sentes diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? O que você tem que não tenha sido dado por alguém? Porque você não possuía nada, você não tem nada. O que tu tem foi dado. Aí o apóstolo Paulo diz o seguinte ainda, no versículo 7. E se o recebestes, por que te glorias, como se não houveras recebido? Meus queridos, toda honra, toda glória é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo aquilo que nós recebemos, todo dom, todo carisma, ele vem do Espírito Santo de Deus. Está sob a administração do Santo Espírito. E ele administra particularmente com cada um de nós, segundo aquilo que for útil. Ok? Então veja bem. E o versículo 11, que é o último versículo da leitura que nós fizemos, nos diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Mas o que nos chama a atenção desse versículo é a palavra realiza. A palavra realiza vem do verbo grego energeu, que significa trabalhar, produzir, efetuar. É a causa única. O Espírito Santo de Deus é quem efetua todos os dons espirituais. É Ele que trabalha, é Ele que administra. A causa única é o Espírito Santo de Deus. E nada vem do homem. Nada vem do homem. Quando se trata dos dons espirituais, nada vem do homem. Tudo vem do Espírito Santo de Deus. Ora, e o versículo 11 continua dizendo que há diversidade de dons. Há diversidade na operação dos dons espirituais. Mas essa diversidade, esse diferenciamento, essa forma de trabalhar diferenciada, não nos abre a porta da desunião ou da discórdia, pois todos trabalham para uma única causa, ok? Diante da diversidade de dons, várias é a multiforme sabedoria de Deus, meus queridos. A diversidade de dons do Espírito Santo na sua igreja é a multiforme sabedoria de Deus. E essa diversidade não deixa para nós uma deixa para abrir desunião ou contendas quanto à diversidade dos dons. Qual é o melhor, qual é o maior? Não, pois todos os dons eles trabalham por uma única causa, a plenitude do corpo de Cristo. Dessa forma, todos os dons são unidos. Todos os dons são unidos como se fossem um só, um único efeito. Então, a unidade é preservada. Ok? Então, a unidade ela é preservada dessa forma. E uma observação: nenhum indivíduo é a causa de seus próprios dons. Todos eles lhe foram dados pelo Espírito Santo de Deus. Então não há causa nenhuma para que eu e você possamos nos orgulhar ou querer nos sobrepor sobre os nossos irmãos daquilo que não é nosso, daquilo que nós recebemos de graça, sem merecer, diga-se de passagem, mas pela misericórdia do Santo Deus, aprove ao Senhor o Espírito Santo de Deus
dispensar sobre a sua igreja o carisma, o sobrenatural e a diversidade de dons para a perfeita união de todos os dons, para que assim funcione perfeitamente e em harmonia perfeita o corpo santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a sua igreja aqui na terra. Espero ter ajudado aos meus queridos com essa reflexão de hoje. Eu peço aos meus queridos que cada um que esteja conosco no Momento EBD, na reflexão diária, compartilhem essa live, inscrevam-se no nosso canal Teologia para a Vida, nos ajude a evangelizar mais pessoas. É importante que nós, eu e você, sejamos nos últimos dias um semeador da palavra para aqueles que esperam receber uma mensagem do Evangelho, uma reflexão bíblica no seu dia a dia. Que Deus em Cristo possa nos abençoar e amanhã, se Deus assim permitir, nós estaremos de volta mais uma vez com o Momento EBD.